Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que considero de grande importância para o desenvolvimento individual, o desenvolvimento da carreira executiva, bem como também para o progresso e o desenvolvimento de um país. A importância da leitura. Vou repetir, a importância da leitura. Por que devemos ler diariamente? Por vários motivos. Permita-me elencar alguns desses motivos. Primeiro, a leitura faz ampliar os nossos conhecimentos sobre os diferentes assuntos, as diferentes matérias, os diferentes conhecimentos. Em segundo lugar, a leitura amplia substancialmente o nosso vocabulário. Quando você encontrar um indivíduo cuja conversa, cujo discurso, cuja argumentação é frágil, você logo percebe que ele é um homem de vocabulário pobre ou paupérrimo. Como você sabe, o nosso presidente é um elemento que deve ter um vocabulário de 500 palavras, mais ou menos. Você percebe quando ele fala que ele é um homem que não é dado à leitura. E este é um mau exemplo para o país, um péssimo exemplo. Pois todos nós, em todos os lares brasileiros, deveríamos estar pregando a importância da leitura, que começa quando o seu filho ainda mama e ele nunca deixará de ler. Em terceiro lugar, a leitura fortalece os seus argumentos. Isto é muito importante. Você percebe quando um elemento não tem argumentos racionais para desenvolver? É que ele começa a gritar, ele começa a brigar. Tivemos este espetáculo na última semana no Congresso Nacional por ocasião da CPI. 2 senadores da República, um relator de uma CPI e um outro senador xingando-se de moleques, ladrão, bandido, etc, etc. Uma prova contundente da falta de argumentação. Outro ponto que eu considero importante para fortalecer a importância da leitura. Ela melhora seu entendimento sobre aquelas coisas que acontecem ao seu redor. E por último, eu gostaria de citar Sêneca, o grande poeta romano, quando ele diz que a leitura nutre a nossa inteligência. A nossa inteligência. E esta é uma questão de extrema importância. Segundo ponto que eu quero tratar com você. Sobre o que você deve ler. Ora, o bom estudante, ele deve ler sobre todas as coisas. Naturalmente que ele tem que se especializar em algum assunto, em alguma matéria. Mas ele deve ler sobre filosofia, psicologia, antropologia, teologia, história, geografia. Ele deve ler sobre os mais diversos assuntos. Economia, política, etc, etc, etc. Como você sabe, o brasileiro não é dado à leitura. A média de leitura do brasileiro é de apenas 5,2 livros por ano. Destes livros, 2,4% ele termina o livro da primeira página até a última. E a outra parte, o outro restante, ele começa uma leitura, mas ele nunca termina. Ele começa um livro, lê um capítulo e joga de lado. Pega um outro livro, lê um capítulo, joga de lado, e assim ele nunca termina aquela leitura. Eu me lembro que quando o Tom Peters escreveu um livro famoso aí sobre excelência, ele disse que apenas 2% das pessoas que haviam comprado o seu livro, que foi um best-seller mundial,
tinham lido o seu livro do primeiro capítulo até o último. Isso nos dá uma ideia, do nível de leitura das pessoas em geral. Na América Latina, metade das pessoas não tem hábito de leitura. Na França, o francês lê uma média de 21 livros por ano. Na Argentina, 5 livros por ano. No Chile, 5 livros por ano. Nos Estados Unidos, os presidentes das grandes corporações, inclusive presidentes da República, têm uma média de leitura de 50 a 70 livros. E nós aqui amargamos uma leitura de 2,4%. É muito baixo esse nível, baixíssimo. Nós precisamos fazer aumentar, de tal maneira que possamos fomentar o progresso do Brasil. Eu lembro que, certa ocasião, eu li uma frase em que o autor dizia que o verdadeiro analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas aquele que sabe ler, porém ele não lê. A leitura é importante para todos nós. A leitura é importante para todos nós. Daí porque eu sempre digo para você que é um profissional que aspira o sucesso em sua carreira. Se você é um empresário, aspira sucesso no seu negócio. Não importa se você é um cabeleireiro, se você é um enfermeiro, se você é um motorista de Uber, etc, etc, etc. Leia, estude, porque você verá que o autodidatismo fará uma grande diferença na sua vida. Leia, não tenha medo de ler. Agora, durante quanto tempo você deve ler? Como eu sempre digo, eu sugiro que você leia 20 páginas por dia. Se você ler 20 páginas por dia, você lerá no final do mês 600 páginas. No final do ano, você leu aproximadamente 36 livros. Olha a diferença de 2,4% de leitores para 36 livros aqui no topo. Isso fará uma diferença gigantesca, porque evita a ignorância, a mediocridade, a rudez, a falta de educação, a falta de disciplina, a falta de um valor que transforma não apenas a vida de um homem, mas a vida de uma nação. Se você não compreende o valor da educação, tente a ignorância e você verá que preço você pagará. É muito triste quando você conversa com um profissional e ele não tem o hábito da leitura. Em geral, esses homens são medíocres. Eles fazem cursos, eu entendo, pela empresa, fora da empresa, mas depois eles não abrem os livros para dar continuidade àquilo que eles aprenderam. 6 meses depois, eles estão totalmente obsoletizados. Por quê? Porque a leitura que o professor, que o consultor deu, é um conhecimento do passado, não é um conhecimento do futuro. E se você não continuar estudando, lendo, você naturalmente joga o seu dinheiro no lixo. Portanto, eu sugiro a você, eu lhe peço encarecidamente, receba essa minha mensagem, esta minha pregação, como estímulo para que você abra os livros, e amplie o seu vocabulário, fortaleça os seus argumentos, adquira novos conhecimentos e não seja classificado como um indivíduo que tem uma formação superior, que sabe ler, mas não ler, porque este é o pior tipo de analfabeto, ou de analfabetismo. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E também sugiro que, se você tiver interesse em nos contatar, mande-nos um e-mail para contato@gutenberg.com.br. E gostaria também de aproveitar esta oportunidade para sugerir a você a leitura dos seguintes livros. Se você está em transição de carreira, se você está desempregado, se você está aflito porque não encontra um bom emprego, eu sugiro que você adquira este livro, Guia de Sobrevivência Corporativa, Volte ao Mercado pela Porta da Frente. Aqui você vai encontrar todas as dicas que você precisa para encontrar o seu novo emprego.
Aqui existe um outro com o título Cartas de um Coach Executivo a seu filho. Eu sugiro que você compre este livro, leia-o e dê de presente ao seu filho, ao seu sobrinho, ao seu neto, a fim de que ele tenha uma direção, tenha um rumo norte em sua carreira. Este outro, As Vulnerabilidades de um Profissional. Este livro chama a sua atenção para aqueles pecados, para aqueles erros, para aqueles vícios, para aquelas atitudes que podem fazer descarrilhar a sua carreira. E este outro, Jovens Promissores Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã. É um livro também para a nossa juventude, mas você mesmo adulto, você pode lê-lo. O importante é que você leia pelo menos 20 páginas todos os dias, como eu digo com muita frequência. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!